Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Todos acharam? Quem achou, coloque a palavra sobre o seu coração. Vamos pedir para que o Senhor dê a direção para as nossas vidas, amém? Esta pessoa que talvez, meu Deus, já tenha ouvido essa mesma palavra milhares de vezes, Senhor, mas eu sei que o Senhor vai falar hoje com ela exatamente aquilo que ela precisa ouvir, Senhor, para ela sair daqui, meu Deus, cheia do Teu poder, para ela sair daqui, meu Deus, determinada a Te servir, Senhor, a confiar em Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus e também te pedimos, Senhor, que o Senhor venha repreender tudo aquilo que queira impedir o Teu trabalhar nesta manhã, Senhor. Repreende tudo aquilo que não for Teu, Senhor. E eu te peço que os nossos olhos e ouvidos espirituais possam estar abertos para ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a estar falando aos nossos corações nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Essa palavra é uma palavra muito especial. E ela sempre nos traz muitas lições. Cada vez que a gente fala, Deus fala de uma forma. E hoje nós vamos aprender 3 lições com a palavra que nós vamos ler aqui. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Diz assim, ao cair da tarde neste dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para outra margem do lago. E deixando a multidão para trás, entraram no barco, onde ele já estava, e começaram a travessia, embora outros barcos o seguissem. Mas logo se levantou um tão grande temporal, um vendaval e ondas rebentando contra o barco, que este já estava cheio de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na polpa, com a cabeça numa almofada. Inquietos, acordaram gritando: Mestre, não te preocupas que estejamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma. E disse-lhes: por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? E tomados de grande espanto, perguntavam uns aos outros: mas quem é este, a quem o próprio vento e o mar obedecem? Olha só. E essa palavra, ela é sempre muito forte. E a gente precisa entender o que Deus quer falar conosco hoje, né? Ontem, na hora que eu orei, eu pedi para que Deus entregasse uma palavra, Deus falou essa palavra, eu entendi algumas coisas aí. E a primeira coisa que eu senti no meu coração, a primeira lição que eu queria que você entendesse é a seguinte: quando a maré sobe, todos os barcos sobem também. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a gente sempre se atenta muito no barco ali, né, dos discípulos, e a gente nunca presta atenção nos barcos que vinham junto com ele. Mas a palavra de Deus fala que vinha o barco onde estava, né, ali Jesus, e tinha o quê? Tinha os barcos ali, né, das pessoas que estavam junto com eles vindo atrás. E ali, o que acontece? Se teve uma grande tempestade, essa tempestade foi somente no barco onde estavam os discípulos? Onde estava Jesus? Foi a tempestade em todo aquele local. Quando Jesus acalma a tempestade, ele acalmou a tempestade somente ali, naquele barco onde estavam aqueles discípulos, ou acalmou também a tempestade para os demais?
eu fiquei pensando sobre isso. Você sabe que uma decisão na nossa vida transborda para as pessoas ao nosso redor. Uma decisão que você toma para a sua vida transborda para a sua casa. Por exemplo, quando você decide entregar sua vida para Jesus, isso pode transbordar sobre a sua casa, porque o seu testemunho, a sua decisão, pode fazer com que as pessoas da sua casa queiram ter esse Jesus, queiram receber esse Jesus. Olha só o que acontece: a bênção da sua vida acaba transbordando para as pessoas da sua casa, não é assim? Eu até me lembro aqui de Josué. Lembra? Quando lá atrás eles foram atravessar o deserto e ali Moisés morre e Josué, ele se levanta ali, para ser o sucessor de Moisés, para continuar ali o trabalho de Moisés. E as pessoas, como sempre, as pessoas ali, o povo do deserto, eles eram muito confusos. Tudo eles queriam voltar atrás, voltar aos velhos costumes, à idolatria que eles tinham. E ali Josué, em uma situação, se você quiser anotar, Josué 24:15, ele fala assim, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos seus deuses, que os antepassados serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que aconteceu naquele momento? Com a decisão de Josué, as pessoas da casa de Josué, as pessoas ali, os servos de Josué, acabariam ali sendo prósperos pela decisão que Josué motivou. Estou tomando essa decisão pela minha casa. Quem estiver na minha casa vai estar dentro disso, está dentro dessa vitória. Então, é muito interessante, porque essa passagem mostra que uma decisão certa não salvou só a vida de Josué. A decisão dele de servir a Deus salvou só a vida dele? Não, salvou a vida de todos os que faziam parte ali da casa dele. Porque aquela casa serviria ao Senhor. Isso foi uma decisão. Então, ali todas aquelas pessoas ali estariam servindo ao Senhor pela decisão de Josué, de ser a porta ali para Deus entrar na casa, na vida ali daquelas pessoas. E eu achei isso interessante, porque do mesmo jeito que quando a gente toma decisões erradas, e entendo o que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que a salvação não seja individual, ou que porque você é salvo, então toda a sua família vai ser salva por você. Eu não estou falando sobre isso. Entenda o que Deus quer falar ao seu coração. As atitudes que você toma, elas refletem em tudo. Então, um pai que sai dos caminhos do Senhor, o que acontece com os filhos? Provavelmente ele não vai ter motivação de buscar o Senhor, porque ele depende do quê? Poxa, aquele pai é um exemplo, não é isso? Uma mãe que está na fé, sai dos caminhos do Senhor. Eu falo muito para os jovens até. Eu sempre falava assim, você é a porta para Jesus entrar dentro da sua casa. Você é a porta. Se você fecha essa porta, se você sai dos caminhos do Senhor, a chance que a sua família teria de receber ali Cristo e a salvação acaba sendo fechada pela sua vida. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque as coisas refletem. As coisas refletem. Quando eu falo, que se a maré sobe, todos os barcos sobem, o que eu quis dizer? Eu falo até isso muito no meu trabalho, O que isso quer dizer? Poxa, se a fábrica é abençoada, as pessoas da fábrica que trabalham na fábrica serão o quê? Abençoadas. Essa é a nossa lógica. Se sobe, todo mundo o quê? Vai subir. Se é abençoado, então vai ser abençoado. Aqui na igreja, poxa, se a maré sobe, todo mundo tem que estar junto, todo mundo tem que estar motivado. E às vezes, isso falta da nossa vida, sabe? Nem a gente não tem fé para
cessar a tempestade na nossa vida, o que dirá a gente ser exemplo para as pessoas ao nosso redor. Poxa, o que Deus quer da igreja? Que a gente seja exemplo. Deus quer da igreja, que a igreja seja um farol. O que é o farol? Aqui dá direção. Quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, o objetivo de ser a luz do mundo é o quê? Iluminar. A luz dá direção. Nas trevas, você tem nas trevas direção alguma? Não, se tiver tudo escuro, você não sabe nem onde você está pisando, por onde você está indo, não é assim? Mas se você está na luz, você consegue o quê? Enxergar, ter a direção. Nós somos a luz. Jesus foi a luz do mundo e falou que os discípulos dele seriam o quê? A luz do mundo. E como luz, a gente vai precisar aprender a ter a nossa vida nas mãos do Senhor, para que a nossa vida possa refletir nas pessoas ao nosso redor. Essas pessoas queiram servir o nosso Deus, pela nossa atitude, pela nossa decisão, que as pessoas ao nosso redor, elas venham ali colher, né, também, através das nossas atitudes, que as nossas ações venham ser um espelho para todas as pessoas ao nosso redor. Amém, pessoal? Então, a primeira coisa que Deus queria falar é sobre isso. Então, se cessou a tempestade, ali para ele cessou, refletiu naqueles que estavam próximos a eles. Do mesmo jeito que estava a tempestade e veio a bonança, refletiu em quem estava próximo. Suas atitudes refletem, suas atitudes respingam, principalmente em quem é dependente de você, principalmente num filho, né? Nem tanto assim em pessoas já adultas, que às vezes a pessoa não quer servir a Deus, o problema é dela, mas num filho, ele depende totalmente, né, das suas escolhas, da sua direção, da sua decisão. Seja exemplo, seja o sacerdote da sua casa. Amém, pessoal? Então essa é a primeira coisa que me chamou muito a atenção. A segunda coisa que me chamou a atenção é quando os discípulos, eles vão desesperados falar para Jesus e eles fazem uma pergunta para Jesus. Qual pergunta que eles fazem? O Senhor não se importa? Olha a pergunta que os discípulos fazem para Jesus. O Senhor não se importa que a gente morra? O Senhor não se importa com isso? Eles nem foram lá e falaram: Jesus, ajuda-nos, porque a gente não está sem fé aqui. Ajuda-nos, nos salva. Não foi isso que eles fizeram. Eles falaram o quê? O Senhor não se importa com a nossa causa, com a gente, com os nossos problemas. A gente está morrendo. As ondas são enormes, os ventos estão aqui quase virando o barco, as ondas já estão entrando água onde? No barco, parece o fim. O Senhor não se importa com o nosso problema. Segunda lição, meu amado, nós não podemos nem por um instante permitir o pensamento de que Deus não se importa com a gente, de que Deus não se importa com os nossos problemas. Nem por um instante pense isso. Nem por um instante. Se esse pensamento vier, você só precisa lembrar: poxa, Jesus estava lá no trono, tranquilo. Ele não tinha problema para ter que vencer. Você tinha. Eu tinha. Ele não tinha pecado para ter que pagar o preço do pecado. Quem tinha? Então, quando a gente pensar: poxa, será que Deus não vê o que eu estou passando? Será que Deus, Ele não se importa com o que está acontecendo? Quando esse pensamento, que é um pensamento maligno, pensamento de dúvida, vier, para você se sentir inferior, para você achar que você não tem valor, para você achar que nem Deus se importa,
Quando esse pensamento vier, você precisa repreender na hora. Você precisa identificar: esse pensamento vem do diabo. Porque é o diabo que gosta de mentir para mim. O diabo que gosta de reverter as coisas. O diabo quer pegar a verdade e tornar em mentira. Ele quer pegar mentira e tornar em verdade. Quem é o maior sem vergonha que quer confundir a nossa mente? É quem? É o diabo. Você precisa estar atento a isso. Quando o diabo vier lançar um pensamento, fica atento. Isso daí não vem de Deus. Como assim Deus não se importa comigo? Não é porque eu estou passando um momento difícil que significa que Deus não se importa. Às vezes Deus está esperando o momento certo para agir. Às vezes Deus quer que você aprenda uma lição antes dele agir. Não é resposta também. Porque às vezes aquilo que você acha que é bom para você, Deus enxerga onde? Lá na frente. E às vezes Ele fala: você está achando? Porque a palavra de Deus fala que o caminho, né, dos homens aos nossos olhos parece o quê? Certo, parece bom. Mas muitas vezes isso vai nos levar à morte. Mas Deus sabe o que é melhor para a gente. E até no momento de dor, até nos momentos de luta, até nos momentos onde os ventos são fortes, onde as ondas são altas, até nesse momento que a gente fala: e agora? A gente vai tirar uma lição. Você vai sair mais forte disso, você vai sair mais forte dessa situação do que você entrou. Se você permanecer confiando. Você consegue entender isso? É muito interessante essa questão de você não permitir o pensamento ruim. Descansar na tempestade, descansar num vento forte, é um desafio. Mas Jesus não conseguiu. Jesus conseguiu. Quando a gente achar que é alto demais as ondas, a gente lembra da palavra do Senhor, que fala isso daqui, ó: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Sabe qual é o nome disso? Uma promessa. Existe uma promessa para você entender que você não está só. Se você entregou o seu coração ao Senhor, se Jesus está no seu barco, se você está ali com Ele, você pode acreditar, você pode confiar. Você não precisa se desesperar. Ah, mas é fácil falar. Falar é bem fácil. Muito fácil. E o desafio está em falar? Não. O desafio está em praticar. Jesus falou apenas? Não. Jesus fez o quê? Praticou. Jesus conseguiu descansar, mesmo em meio a toda a situação, mesmo em meio ao barco para lá e para cá. Ele conseguiu descansar, levantar, resolver o problema. A gente precisa tomar cuidado para a gente não deixar as coisas, sabe, os pensamentos fazer a gente se pegar. Você sabe que uma pessoa, eu estava até pensando, eu estava dando testemunho da minha mãe para uma pessoa, e uma pessoa que ela vai tirar a vida, ela vai se matar, essa pessoa, ela é movida por um pensamento maligno, de que não dá mais jeito, de que não tem mais solução. Por isso que as pessoas do mundo, elas tiram a vida, e tem muitas pessoas, se você olhar o índice da quantidade de pessoas que tiram as suas vidas, então é algo muito sério. As pessoas não falam, mas quem já conhece alguém, já ouviu falar, ou alguém da sua família, ou já ouviu falar, um amigo, um colega, um vizinho, quem já viu
viu alguém aqui que morreu porque tirou a sua vida? Levanta a mão. Ó, todos, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Você conhece mais pessoas que tirou a sua vida do que pessoas que tiveram doenças mais graves. Se eu falar assim, ó, quem aqui conhece alguém que morreu de AIDS? Você vai ser menos pessoas do que alguém aqui que tirou a sua vida. Então, olha como é sério. Por que a pessoa chega a tirar a sua própria vida? Por que uma pessoa chega a pensar que ela não é importante? Por que uma pessoa chega a pensar que não tem mais jeito, que não há solução para o problema que ela está vivendo, para a tempestade? Por que ela chega a pensar? Porque ela permite que o diabo lance esses pensamentos. O diabo lança o pensamento e, ao invés dessa pessoa repreender, ela vai dando ali, ó, asas para aquele pensamento. Quando a pessoa vê, ela já está voando, ela já está acreditando na mentira que o diabo contou. Então, eu vejo que quando os discípulos, eles chegam para falar, o senhor não se importa? O senhor não se importa que a gente vai morrer aqui? Eles já estavam acreditando numa mentira que o diabo contou na mente deles no meio da tempestade. A mentira de que Jesus não se importava. Entenda uma coisa, é mentira. Só clama. Não é isso que ele fala? Você quer? Pede. Você abate? Eu vou abrir. Não é isso? Não, isso ele não nos dá essa intimidade. Imagina você ser íntimo aí de uma pessoa do alto poder. Uma pessoa, imagina o presidente falou assim, se você precisar de qualquer coisa, é só bater na minha porta e pedir para mim que eu já resolvo. Pô, mas você tem alguém que é Deus. Não é um poder humano, é um poder celestial. E a gente, às vezes, não faz uso da intimidade que Deus nos deu. Deus falou, ó, pode bater que vai abrir. Pode pedir, o que você quer? Pode pedir, que eu vou te dar. E a gente não faz uso disso. A gente não faz uso. Então, a gente precisa focar nos pensamentos de Deus sobre nós. O pensamento de Deus sobre nós é, olha como Ele nos ama. Ele paga o preço no nosso lugar. Ele nos dá o direito de bater na porta. Nos dá o direito de pedir o que a gente quer. A gente não tem direito nenhum. Foi dado. Ele nos deu. A gente não tem direito de nada. Quem que nós somos? Nada. Mas Deus nos dá. Presente de Deus. E a gente prefere, ao invés de olhar e falar como Deus é maravilhoso, olha os pensamentos de Deus sobre mim, a gente pensa, Deus não se importa. Olha a situação que eu estou vivendo. Ao invés de você dobrar os seus joelhos, orar, clamar ao Senhor, falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda, me dá direção nesse problema que eu não estou sabendo resolver. Acalma o meu coração nesse problema que está querendo tirar a minha paz. Me dá calma nesse vento que está aqui, ó, no meu ouvido, assoviando nessa onda. Jesus, acalma essa tempestade. Você só precisa se lembrar disso. Que Ele te ama para isso. Ele amou os discípulos para levantar e fazer o quê? Acalmar a tempestade. E aí, depois que Ele acalma a tempestade, Ele dá uma lição para os discípulos. Porque será que os discípulos não conseguiriam fazer o que Jesus fez? E aí vem a nossa terceira lição. Porque Jesus lá em cima, quando ele vai falar do medo, ele fala assim, ó, por que estavam lá no 40? Por que estavam com tanto medo? Ainda não tem fé? Quer dizer, por que vocês estavam com medo? Vocês ainda não têm fé. Ou é o medo, ou é a fé. E eu não estou falando
aquele medo positivo, que é a cautela. Eu já sempre falo sobre isso. Eu não estou falando da cautela, mas eu estou falando do medo maligno, aquilo que te trava de você servir a Deus, de você buscar o propósito de Deus, de você confiar nas promessas de Deus. Medo. Ou é medo, ou é fé. E a terceira lição é essa que eu vou falar aqui. Já que lá em Hebreus 11, a palavra de Deus fala: ora, a fé é a certeza daquilo que se espera, mas que não vemos. Então, a gente espera, mas o que? Não vemos. Então, olha só. A fé é a certeza daquilo que a gente espera, daquilo que a gente quer, mas que a gente não pode ver. E o medo também é assim. O medo a gente também não pode ver. Mas o medo, quando a gente deixa o medo dominar, o medo é a certeza daquilo que a gente não quer que vai acontecer. Acaba acontecendo, porque a gente deixa dominar. Terceira lição é essa. Tanto a fé quanto o medo exigem que você acredite em algo que você não vê. A decisão é sua. Não é assim? Tanto a fé quanto o medo exige que você acredite em algo que você não vê. Por que não é assim? A fé é você acreditar em algo que você não vê. E o medo? O medo também. O medo faz a gente temer algo que a gente também não aconteceu. Não aconteceu ainda. Mas você tem medo que aconteça. Você também está o quê? Você também está ali, ó, acreditando. Aqueles discípulos, eles estavam acreditando que morreriam. Eles estavam vendo eles morrerem? Não. Eles estavam vendo a tempestade. Mas eles estavam acreditando que eles morreriam. Eles poderiam usar essa energia para acreditar que o milagre aconteceria. Então vê que o trabalho é o mesmo. Quando a gente tem medo de confiar no Senhor, o trabalho é o mesmo de acreditar. Mas a gente sempre tende pelo medo de confiar do que pela fé de acreditar. Do que pela fé de confiar. A gente tende pelo medo de confiar. Mas tanto o medo quanto a fé, ambos, é algo que você não vê. A fé não é algo que eu posso tocar, como isso aqui. A fé eu não posso tocar. E o medo eu posso tocar? Não. Você não vê. Você tem que decidir para qual lado você vai pender. Qual lado? Ambos vão exigir que você acredite no que você não vê. Aqueles discípulos estavam acreditando no medo. Quando Jesus, depois que ele acaba, ele fala: por que vocês estavam com tanto medo? Vocês não têm fé? Porque ou é medo ou é fé. Vocês não têm fé? Ou é uma coisa ou é outra coisa. Quando a gente deixa o medo dominar, a fé já não está mais lá. Quando a gente fica ansioso, ai, o que vai ser? Ai, o que eu tenho que fazer? Ai, e agora? Cadê a fé? Jesus fala para a gente não ter ansiedade com nada. Ele não fala que ele veste os lírios. Ele não fala que ele alimenta até os pássaros, as aves. Que ali não tem dono. Não tem ninguém para ir lá alimentar e ele alimenta. Por que a gente vai ter medo? Por que a gente vai temer? Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo do amanhã, tem medo de confiar nas promessas de Deus. Aí a pessoa quer colocar a mão dela. Traga.
Eu vou pôr o meu dedinho. Estraga tudo. Estraga tudo. Eu lembro de Abraão. Abraão tinha ali a promessa de que ele seria bem sucedido. Abraão ali seria bem sucedido, teria uma grande família. E a família do Senhor, a família de Abraão, iria servir ao Senhor. Olha aí o reflexo. Olha que maravilha. Só que a mulher dele poderia ter filhos? Não. Como que essa promessa ia ser cumprida? Eram duas formas. Ou ela confiava, ou ela tentava colocar um dedinho para resolver. O que ela fez? Botar um dedinho. Bom, tem que se cumprir, talvez na melhor das intenções. Porque ela queria que a promessa de Deus o quê? Se cumprisse. Na melhor das intenções, ela pega a serva e fala para Abraão se deitar com a serva para poder ter o filho, a descendência, a promessa. Só estragou tudo. Porque aquele filho não fazia parte do plano de Deus. Tem guerra até hoje por causa disso. Vocês sabem que a guerra que existe hoje, se você olhar para trás, começou ali, ó. Começou ali a diferença dos filhos. Um para um lado, outro para o outro, já deu briga de lá, briga recorre. Agora, a gente quer pôr o dedinho. Tem que estragar. Não, eu vou tentar antecipar. Mas não é no tempo de Deus. Mas não é a promessa de Deus. Mas não é do jeito que Deus quer. Não. Eu vou colocar o meu dedo até nas boas intenções. E de boas intenções o inferno está cheio. E de boas intenções as pessoas erram. Tomam decisões erradas. Fazem escolhas erradas que vão colher plano errado. E depois que planta errado, tem a lei da colheita. Você colhe os frutos daquele erro, das decisões erradas. Cuidado com as suas decisões. Cuidado. Cuidado com o medo de agir certo. O medo de confiar nos planos do Senhor. Cuidado com a sua ansiedade. Cuidado. Para você não sofrer lá na frente. Não colher lá na frente os frutos de você querer colocar o dedo na história que Deus desenhou e escreveu. Lembra sempre daquele teatro. Quem lembra do teatro? Aquele teatro foi muito forte. Pai que ela sonhou, que morreu ali, né? E a gente quis fazer aquilo para representar. Poxa, Deus tem uma história para a gente. E a gente tem maneira de fazer o quê? Querer escrever a nossa história do nosso jeito. Tirar a caneta da mão de Deus. E aí, quando a gente tira a caneta da mão de Deus, é o diabo que começa a escrever a nossa história. A gente precisa acordar para a vida. A gente não pode ter medo de outras coisas. Medo de se posicionar. Você não pode ter medo de se posicionar na sua vida. Você tem que entender quem você é. Você é uma mulher de Deus. Eu assumi esse caráter, esse lugar de mulher de Deus. Então, essa posição que eu vou ter. Na minha escola, eu vou ser mulher de Deus. No meu trabalho, eu vou ser mulher de Deus. Na minha casa, eu vou ser mulher de Deus. Eu não vou aceitar não me posicionar. Não vou ter medo de me posicionar. Mas se eu me posicionar na escola, eu vou me deixar de lado. Mas se eu me posicionar no meu trabalho, os outros vão, os maus funcionários vão ficar contra mim. Se eu me posicionar lá e servir a Deus, como Deus manda em todo lugar, até no meu trabalho, e trabalhar como se fosse para Deus, eu não vou fazer nada do que os ruins fazem. E aí os ruins vão me perseguir. Aí você vai no embalo dos ruins. Você tem que se posicionar. Mas se eu me posicionar em casa, pode ter briga, pode ter discussão, não vai ter. Você tem que se posicionar. Quem se posiciona, vence. Quem tem medo de se posicionar,
vai sofrer. Sofre. Não é o que eu estou falando. É porque se você não se posicionar, isso eu aceito, isso eu não aceito, isso está certo, isso está errado. Isso não vai acontecer aqui dentro. Se você não se posiciona, como é que você quer exigir de Deus uma casa? Minha casa será um pedaço do céu. Como é que é? Uma casa de bênção. Estou parecendo minha mãe que eu quero minha herança. E é isso, um pedaço do céu, uma casa de bênção. A gente não determina. Mas se você não se posicionar, vai ser? Não. Você tem medo de se posicionar. Você tem medo de falar com as pessoas do que é aceitável e do que você não vai participar, por você ser fiel a Deus. Você tem medo de sair da roda do escarnecedor para você não ser julgado, para você não ser chamado de crente. Você tem medo. Você tinha que ter medo de você ouvir de Jesus que Ele tem vergonha de você porque você teve dele. Isso você tinha que ter medo. Isso é um medo que você tem que ter. Um medo bom. Eu vou tomar cuidado, vou ter cautela, melhor tomar atitude, melhor cuidar dos meus atos aqui. Eu não quero ouvir de Jesus que Ele tem vergonha de mim porque eu me vergonhei dele. E a palavra não fala isso? Ele não fala? Que ele vai se envergonhar daquele que tiver vergonha dele? Então, a gente tinha que ter medo disso. E não medo de se posicionar, de posicionar quem nós somos. A gente não pode ter medo de lutar. Tem gente que tem medo de lutar. A pessoa está passando por um problema, ela se entrega. Levanta a luta, faz. Levanta, fala, Jesus, me dá força. Eu vou melhorar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou conquistar isso, eu vou vencer assim. Jesus, me dá força, me dá direção. Eu quero a sua direção. E não ter medo de lutar, não ter medo de conquistar as bênçãos de Deus, de conquistar as promessas que Deus preparou. Você não pode ter medo de se lançar para Deus. A gente tem medo. Você pode ver, para as pessoas se batizarem, as pessoas têm medo. Eu me lembro sempre de uma jovem, e essa jovem, ela falava assim, estou esperando Jesus tocar no meu coração para eu me batizar. Ele não tocou ainda. Aí eu imagino Jesus indo com uma banda, né? Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer? Está condenado. Eu preciso que Jesus toque no meu coração. Mas as pessoas têm medo de se entregar. As pessoas têm medo de se entregar. E aí eu lembro dessa jovem que falou, estou esperando Jesus, porque eu tenho medo. Medo do quê? Medo de eu me batizar e depois errar. Mas não é uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. Mas a mesma jovem teve medo de fazer outras coisas. Essa jovem falou, não, minha família não quer que eu me batize. A família não queria. Essa mesma jovem não teve medo de pular a janela. Quando a família não queria que ela fosse para a balada, essa jovem pulou a janela. E para onde ela foi? Para a balada. Ninguém foi lá tocar no coração dela. Não precisou. Não precisou. Já não teve nem que se esforçar. Porque a pessoa o quê? Decidiu. É a sua decisão. Decide. Decide. Ou você vai ter medo ou vai ter fé. Os dois você não vê. Agora decide. Decide o que você vai fazer. Decide. Aí eu tenho medo de confiar. Eu estou confiando no seu. Vamos ver. Vamos ver se o seu plano é bom.
vai colocar a tua vida assim? Numa mesa de jogo com o diabo? Ó, diabo, minha vida. Está aqui, minha vida. Nessa mesa aqui. Meu plano é bom. Gente, você tem medo de confiar nos planos de Deus, mas não tem medo de confiar nos seus planos. Você não tem medo do que pode acontecer quando você pratica aquilo que sai da tua cabeça, que você acha que, eu vou fazer do meu jeito. Você é capaz de entregar um problema para Deus. Aí você fala, Deus está demorando para resolver, vou pegar de volta. A gente vai ter que acordar. O Senhor, Ele nos ama a ponto de ter enviado o Filho dele para pagar o preço no nosso lugar, para vencer. Jesus venceu. E Ele deixa esse exemplo. Ele deixa em exemplo. Ele fala assim, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará coisas ainda maiores do que estas. Aqui Jesus está falando para os discípulos. Quando os discípulos pensavam que sem Jesus ali, fisicamente, eles não iam chegar a lugar nenhum. E aí Jesus fala, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu, e coisas ainda maiores. Poxa, é uma promessa. Se eu conseguir vencer, você vai vencer. Se eu vencer o mundo, você vai vencer o mundo. Se eu tive bom ânimo, você hoje tem bom ânimo. Se eu conseguir vencer a carne, você vai vencer a carne. Se eu vencer o medo, porque Jesus venceu o medo. Quando a gente vê aquela cena no Getsemane, ele estava com medo. E aí, ele escolheu se ele ia acreditar no medo ou na fé. A escolha dele foi certa. A nossa escolha vai ter que ser certa para a gente colher os frutos disso. Tem o céu lindo demais para a gente não aproveitar. Tem um banquete preparado para nós, maravilhoso demais, para a gente não se assentar nessa mesa. Não. Aquele banquete foi feito para você se assentar e não para você não se assentar. O céu está preparado para você. Ele preparou morada para nós. Isso é verdade, senão eu não teria dito isso. É verdade. Que a nossa morada está preparada, esperando a gente chegar. E Ele preparou tudo para a gente não chegar. Ele preparou tudo para a gente chegar. Então, cabe a gente escolher. E escolher é colocar Jesus na direção da sua vida. É colocar Jesus ali no seu barco. Fala, Jesus, é o Senhor comigo. O Senhor que vai dirigir. O Senhor que vai me ensinar. Me ensina a ter fé. Me ensina a acreditar da forma como eu preciso acreditar. Porque sim, falar é fácil. Mas o praticar é um desafio. Jesus aceitava os desafios. Por isso que Ele saiu de lá. Veio, fez o que tinha que fazer, saiu com a vitória. Mas Ele quis vir de forma humana. Para mostrar para a gente que é possível. Porque se Ele tivesse descido em forma de Deus, a gente teria a desculpa de que, fácil. Ele não sentiu dor? Fácil. É ou não é? Se Ele tivesse descido em forma humana, é fácil. Ele não sentiu dor. Poxa, olha o amor. Eu falava para os adolescentes, no culto de quinta-feira, cada um pegou uma palavra, eles estavam pregando, e aí a gente foi conversando, e a gente estava falando sobre o amor de Deus. Que Deus nos amou tanto, que Ele não podia enviar um anjo para se sacrificar. Ele não podia enviar um anjo. O anjo não ia resolver, tinha que ser Ele. Por isso que foi Jesus, que é parte dele. É Ele, é Deus. O Pai
Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele pegou parte dele, um pedaço dele, para poder sacrificar pela nossa vida. Isso é um amor tão grande. A gente vai fazer pouco caso desse amor. Imagina você preparando um banquete na sua casa. Imagina que a pessoa que ia lá simplesmente não vai. Você se sentiria assim, puxa vida, fiquei tanto tempo aqui preparando esse banquete, com amor para essa pessoa. Fui, comprei, organizei, cozinhei. Isso aconteceu com a gente, né, mãe? Isso aconteceu uma vez com a gente. Aconteceu uma vez com a gente. A gente fez um banquete, mas era um banquete. E aí essa pessoa não apareceu, não ligou, simplesmente não apareceu. Deus está preparando tudo, desde o início, esperando a gente se assentar lá. Já pensou se a gente não aparece? Já pensou se a gente não aparece na nossa morada? É uma decisão, gente. É uma decisão. Nós estamos a uma decisão. É um passo. É um passo da nossa vitória? Pois é, nós estamos a uma decisão da nossa vitória. É você decidir priorizar Deus. Quando você prioriza Deus, Ele vê tudo para você. Ele está no centro da sua vida. E todas as coisas da sua vida vão girar em torno desse centro. Deus aqui é que vem todo o resto. Então nunca mais você deixa Deus em segundo plano na sua vida. Ele é o primeiro plano. Deus é seu primeiro plano. Deus vai ser ali a razão